Sexta-feira, 20 de julho de 2012, está começando ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e o programa de hoje é dedicado aos remédios de tarja preta. Nós vamos falar do grande aumento que tem havido nos últimos anos, para você ter ideia. O remédio conhecido como Rivotril, um dos mais consumidos, é o mais consumido do Brasil, dessa categoria de remédios antidepressivos, dessa categoria toda que afeta o sistema nervoso, ele cresceu, as vendas dele cresceram 35.000% em 3 anos. Você conhece algum negócio, algum investimento que tenha crescido 35.000% em um ano só? Eu não conheço, acho que vou virar fabricante de remédio também, porque esse negócio deve estar dando lucro, né? Para conversar um pouquinho sobre isso, nós temos aqui o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o doutor Antônio Geraldo da Silva. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Professor também, né, da Universidade de Montes Claros. Isso. Ah, que bom, então. Os alunos devem estar todos ligados aí, acompanhando Participação Popular, né? E médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ah, também, tá vendo? O currículo é grande, também é grande o currículo da doutora Maria Aparecida Moisés, médica pediatra, professora universitária também, né, professora Cida? Sim. De onde? De qual? Da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Um grande abraço, então, pro pessoal da Unicamp também. E a senhora é fundadora, uma das fundadoras do Fórum de Estudos sobre Medicalização de Crianças e Adolescentes, né? Da Educação e da Sociedade. Da Educação, Fórum, como é que é o nome completo? Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Ah, tá. Sou uma das fundadoras, né? Muitos. Maravilha. Bom, a gente vai conversar um pouquinho então também sobre a atuação do Fórum daqui a pouco, né? Sim. Muito obrigado por estar aqui. E nós esperamos que você mande suas perguntas, suas dúvidas também, para que os nossos especialistas, convidados, possam debater aqui. Você só precisa ligar gratuitamente para o 0800 619 619, ou você pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.gov.br. É tudo junto, não tem espaço, não tem tio, não tem cedilha, viu? participaçãopopular@câmara.gov.br. Se você usa o Twitter, você também pode mandar uma mensagem para o nosso, mencionando ali o nosso nome de usuário, @participaçãopop, que a gente vai receber aqui, vai botar na roda para discussão. Assim como vai acontecer também com as perguntas e dúvidas que chegarem para a gente do centro de Brasília, porque a minha colega Dini Moraes está lá exatamente no centro de Brasília mais uma vez. Né, Dini? Seja bem-vinda em mais uma edição do Participação Popular. Obrigada, Fabrício. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos convidados e boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Ô Fabrício, você está feliz hoje? Acho que tô. Mas está feliz porque você está feliz naturalmente ou porque tomou remédio? Ah, não, eu não tomei nada não. Na verdade eu tenho aula hoje depois do programa, então eu não tô tão feliz assim como poderia para uma sexta-feira, mas tô bem. Né, Ju? Tá normal, né? Mas você deve conhecer muita gente que toma remédio para ficar feliz, não toma remédio tarja preta? É, eu conheço algumas pessoas, viu? Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar também com as pessoas que passam aqui no centro de Brasília para saber se elas usam o remédio tarja preta com indicação do médico ou sem indicação do médico, para saber o que elas acham, se isso é válido, não é válido e se vem aumentando esse consumo ou não, conforme as pesquisas vêm mostrando para a gente. Eu já tenho uma convidada aqui do meu lado, que é a Angélica Gobi, ela que é moradora do Guará. Angélica, você tem costume de tomar remédio de tarja preta? Não, não tenho costume. Mas você conhece gente que toma? Conheço sim. E as pessoas tomam por quê? Tomam para se livrar do estresse do dia a dia, que hoje é comum a todos, né? E é muito pesado. E acho até válido, até um certo ponto. Que ponto seria esse? Acho que é válido desde que isso não influencie no seu dia a dia, que nem que você se torne dependente dessa droga para que você atinja essa sensação de relaxamento ou de liberdade, ou que até mesmo que você consiga dormir, porque é o caso de muitas pessoas hoje em dia. Esses seus amigos que tomam remédio tarja preta, eles se encaixam aí até o limite ou não? Eles tomam frequentemente? Se encaixam até o limite. E como eu já havia dito, não considerando só os remédios de tarja preta, mas as outras drogas que também podem ser dependentes e podem trazer essa sensação de alívio ou de relaxamento. Você tomaria? Tomaria sim, tranquilamente.
Então, tá bom. Muito obrigada, Angélica Gobi, moradora do Guará, 37 anos. Ô Fabrício, eu acho até interessante para a gente começar o debate do programa também ressaltar alguns dados da Organização Mundial da Saúde. Você sabia que a organização, a OMS, apontou que metade dos medicamentos eles não são prescritos, guardados ou usados corretamente no mundo? E metade dos pacientes não usam corretamente, na verdade, corretamente o medicamento. E nos países desenvolvidos, assim como nós, subdesenvolvidos no caso, assim como o Brasil, enfim, alguns países da América do Sul, esse número é pior ainda. 4 em cada 10 pacientes são medicados corretamente, ou seguindo o protocolo que a medicina indica para esses remédios de tarja preta. A situação não é meio complicante, né? Bastante complicada, né, Dini? Complicada, perdão. Tem muita gente que a gente sabe que toma esse tipo de remédio depois de beber, por exemplo, que é expressamente proibido pelas bulas dos remédios, mas muitas vezes as pessoas fazem isso sem muito cuidado, né? E isso é uma coisa que a gente vai discutir também, Dini. Eu espero que você daqui a pouco consiga mais convidados aí para contar também essa experiência, né? Sim, eu vou procurar o pessoal aqui que toma também para contar pra gente por que toma, enfim, e se tem esses cuidados com a prescrição e também com o uso do medicamento tarja preta. Beleza, Dini, beleza. Daqui a pouco a gente volta então aí ao Centro de Brasília com você. Vamos começar o nosso programa mandando aqueles tradicionais abraços para o pessoal que acompanha o Participação Popular. Nós registramos aqui então um abraço para o Carlos Elson e para o Hugo Ribeiro, acho que é Ribeiro o sobrenome dele, estudantes de jornalismo, respectivamente do Ceará e da Paraíba, que estiveram na TV Câmara nesta sexta-feira. Um grande abraço então para o Carlos e para o Hugo. Mandar um abraço também para o professor Eduardo Pandócio, de Brasília, Distrito Federal, e para todo mundo que participou, de alguma forma, do nosso programa sobre tarifas bancárias no dia 13 de julho. Muita gente ligou aqui para o 0800 619 619. Como sempre, não deu tempo de responder todas as perguntas, mas fica um grande abraço aqui pela participação de cada um que ligou, do Antonino Simões de Campos, de Guarapari, Espírito Santo, Maria Elma Fernandes Teixeira, de João Pessoa, Paraíba, Jandira Costa Tavares Carvalho, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Zimair Alencar Araripe, de Silvânia, Goiás, José Oliveira da Luz, de São Paulo, Maria Vilza Melo dos Reis, de Ceilândia, Distrito Federal, Fernando Santana, de Rio Bonito, Rio de Janeiro, Valesca Bastos, Rio de Janeiro, capital, Eduardo Ramos Ferreira, de Ilhéus, Bahia, Sueli de Oliveira Toledo, de Ibitinga, São Paulo, Isabel Cristina Cleff, de Americana, São Paulo, Clarice Alves Dantas, de Brasília, Distrito Federal, dona Clarice, grande abraço, dona Clarice, Adenilson Pinho dos Santos, de Manaus, Amazonas, e Edgar Frank de Lima, de Guapirama, Paraná. Todos eles aqui, então, que ligaram para a gente na última edição do programa. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, dando uma olhadinha nos números atuais das vendas dos medicamentos, que aí a gente vai entrar de sola nesse tema, então, dos medicamentos controlados, dos remédios tarja preta aqui no Brasil. Deixa eu ver se nós já temos condições aí, diretor, de mostrar aqui na tela. Temos, olha só, está aparecendo, então. Eu vou ler para os nossos amigos da Rádio Câmara, que estão acompanhando o programa pela Rádio Câmara, os números das vendas dos medicamentos aqui no Brasil, segundo a Anvisa. Esses números são de 2010. O Rivotril, né, cujo princípio ativo é o clonazepam, tem outros remédios equivalentes, vendeu 10.590.047 caixas em um ano. Mais de 10 milhões e meio de caixas de clonazepam, conhecido também como Rivotril. O bromazepam, que é o princípio ativo do Lexotan, foi responsável pela venda de 4.463.460 caixas de medicamento. O Alprazolam, comercializado sob a marca de Apraz, vendeu 4.360.203 caixas. O Gardenal, que tem o princípio ativo fenobarbital, vendeu 3.203.824 caixas. E o Triptanol, cujo princípio ativo é amitriptilina, vendeu 3.060.358 caixas. Os números são da Anvisa de 2010. Vou começar aqui com a professora Maria Aparecida Moisés, que é do Fórum de Estudos sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade. Educação e Sociedade. Da vida. Passaram o nome errado aqui, mas tudo bem. Que a professora já estava doida para falar desde a hora que a Angélica estava falando com a Dini lá no centro de Brasília. Pois não, professora. Então, eu ia dizer para ela diz assim, não,
As pessoas tomam o remédio para aguentar o estresse da vida, que é muito comum, né? Eu acho que esse é um dos problemas da medicalização. A Angélica está ouvindo a gente. Está ouvindo, Angélica? Não. Veja, Angélica, eu acho que o que você colocou é muito bom, porque dá a chance de estar colocando um dos problemas decorrentes da medicalização da vida. A gente tem uma vida, estamos construindo para nós todos uma vida cada vez mais competitiva, produtivista, e eu não estou falando produtiva, estou falando produtivista, e dirigida e voltada para o mercado. Cada vez mais somos seres mercadológicos, bioconsumidores, somos consumidores, mais do que sujeitos, né? Sim. E ao invés da gente estarmos, quer dizer, até estamos discutindo que precisamos mudar o estilo de vida, precisamos mudar a sociedade para ter uma vida menos competitiva e menos estressante para todos nós, a gente começa a tomar um remédio para resolver um problema como se esse problema fosse nosso. Exatamente. E isso faz com que a gente deixe de mudar um problema que é coletivo, que é o estilo de vida que estamos impondo para nós. Sim. Eu acho que você colocou, esse é um dos grandes problemas da medicalização. Infelizmente, todos nós sabemos que o estresse é o mal do século, né? É. É a doença que vai mais matar, por exemplo, até o próximo Mas é uma século. doença provocada, Pelo quer dizer, próprio- não é uma coisa inerente, uma praga dos deuses, né? Uhum, Nós é que estamos construindo isso e a gente pode mudar. tá? Exatamente, concordo com você. Vou botar aqui, então, na discussão o doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Antônio, esses remédios vieram com um propósito positivo, pelo menos, né? Eles existem por bons motivos. Antes de começar a falar, eu queria fazer minha declaração de conflito de interesse, porque todo médico é obrigado, em qualquer debate, fazer essa declaração, para que as pessoas entendam o que cada um de nós podemos falar. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou professor universitário, sou médico da Secretaria de Saúde e sou da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina, ou do CFM. Então, para nós que estamos ligados ao CFM, para nós que temos esse contato diário com o paciente, no atendimento diário, é bastante importante esclarecer o que é que está inadequado e o que é adequado. Até porque o nosso Código de Ética Médica, ele diz claramente que nós não devemos fazer situações de gerar polvorosa na população ou de trazer à população notícias com algum intuito secundário ou outro qualquer que possa gerar mal à população e não bem à população. Não criamos pânico, né? Seria Exatamente. esse o lema. Então, isso é extremamente importante. Eu não sou ligado a nenhuma ONG, a nenhuma religião específica, nenhuma seita, nada disso. Eu sou médico, sou um técnico e eu quero falar, então quanto técnico. Mas, Antônio, conflito de interesse não é bem isso. Essa questão em relação aos conflitos de interesse, que eu acho que todos nós devemos declarar, porque isso é importante para saber assim, a quem nós estamos atendendo ou o que nós queremos atender. Né? Eu não tenho nenhum vínculo com laboratório, não tenho nenhum vínculo com nenhuma indústria, nem farmacêutica, nem de internações, nem nada disso. Eu sou completamente limpo desses conflitos de interesse. É importante falar que essa questão da automedicação ela é grave. Ela é extremamente grave e muito perigosa, porque as pessoas começam a usar medicamentos que não deveriam ser usados, a não ser com prescrição daquele que entende daquilo que está fazendo, do que está passando. Então, assim, a prescrição de psicotrópico, apesar de ser aberta a qualquer médico, ela tem que ter muito cuidado, porque mesmo nós, os psiquiatras... Deveria ter. Sim, tem que ter muito cuidado. Até porque nós, os psiquiatras, que estudamos psicotrópico desde o início da nossa formação, eu sou psiquiatra há 25 anos, nós temos todo um cuidado em relação a isso, porque a coisa mais importante que existe é o uso racional dos medicamentos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque realmente é importante. Mas nessa lista que você coloca aí, são colocados alguns medicamentos, como fenobarbital. O fenobarbital é usado por epiléticos. Ele não é faixa preta. Conhecido como Gardenal. O nome comercial você pode falar, eu prefiro não falar nome comercial, mas eles são usados por epiléticos. E epiléticos, parar de tomar esses remédios, ser um cuidado neurológico, isso é perigoso, extremamente perigoso. O outro é a amitriptilina. A amitriptilina ela é uma medicação que é muito distribuída no serviço público e por um motivo simples. A dose mínima, por exemplo, com ação antidepressiva é 150 mg e no serviço público
ele é dado de 25 miligramas. Então, no mínimo, a pessoa tem que tomar 6 comprimidos. Então, a venda, óbvio, a quantidade distribuída no mercado fica sendo muito alta. Que também não é faixa preta e que é um antidepressivo. E que as pessoas suspenderem um antidepressivo e poder levar, por exemplo, a suicídios e outras questões mais, tem implicações legais, implicações graves, implicações éticas muito, muito importantes. Então, naqueles ali, os 3 primeiros são ansiolíticos e hipnóticos. O primeiro, o Rivotril, também é anticonvulsivante, é usado para epilepsia. E é importante deixar alguns dados disso assim. Ó. Primeiro, tem muito a ver com custo. O custo do Rivotril é o mais baixo do mercado. Aí o que acontece? É o mais receitado. E por não psiquiatras e por não neurologistas, é muito frequentemente receitado também. Que é um cuidado que a gente sempre alerta a classe médica em geral, que assim, ó, prescreva só enquanto chega até o especialista para que ele possa fazer e dar continuidade ao tratamento adequado para que a pessoa use a dose correta, por tempo correto, por tempo limitado. Os psiquiatras prescrevem menos hipnóticos, ansiolíticos do que os não psiquiatras, o que nos preocupa muito, porque deveria prescrever menos. Mas nisso tem que ter essas análises, que elas são importantes, que por ser muito barato, vende muito, é mais fácil de sair, é mais distribuído para a classe mais carente, que é a classe brasileira, né? E isso é importante dizer, a mesma coisa também com a mitriptilina. Então, só dando essa introdução e dizer assim, ó, o cuidado que nós devemos ter com nossa saúde, ele não é um cuidado apenas, não restringe a medicamento. Medicamento é parte de qualquer tratamento, quer seja de diabetes, quer seja de hipertensão, quer seja de pneumonia, quer seja de transtornos psiquiátricos, qualquer doença. O cuidado ele é global. Nós temos que ter o cuidado de orientar o paciente de uma forma completa, não limitada. Completa e responsável, né, doutor? Vamos Então, de novo ao Fabrício, centro de Brasília, porque já tem gente lá querendo, lá com a Dini Peraí, Moraes querendo participar do programa Espera só aqui. um pouquinho. Deixa eu... Então, Peraí, Fabrício. doutora. Vai, Então, vai, Fabrício, Dini. na verdade, a gente entra falando justamente com que o... Só um pouquinho. Deixa a gente desviar aqui, então, um pouquinho. Na verdade, a gente entraria falando justamente no que o doutor está falando aí, o nosso psiquiatra. Está falando que os medicamentos fazem parte, né, de um tratamento normal, tratamento de alguns tratamentos, né, que os médicos recomendam, enfim. É preciso ter cuidado, é preciso ter cautela, mas existem casos que precisam, sim, ser tratados com medicamentos. Esse é o caso da filha do Genivaldo Soares, de 42 anos, morador de São Sebastião, uma região administrativa aqui do Distrito Federal. A sua filha tem o quê que ela precisa tomar medicamento tarja preta? Ela é autista. Foi detectado depois dos 3 anos. E desde então ela vem tomando alguns medicamentos, inclusive esses remédios de tarja preta. E eu vi aí o rapaz falando sobre isso aí e me chamou a atenção. E então eu gostei de falar sobre isso, porque o psiquiatra ele só receita. Como é uma criança menor, então a responsabilidade é minha e da mãe dela. E eu vejo que então existe 2 pesos e 2 medidas nesse país. Por quê? O psiquiatra não informa a gente direito, só simplesmente passa o medicamento. Mas eu vi o medicamento, então a classe pobre toma o remédio mais possível ao alcance ou é o remédio indicado? Isso me preocupou já, esse debate é interessante. Peraí, Genivaldo, explica pra gente direitinho, o que você não estava entendendo direito? O que eu não estou entendendo é o seguinte, ele falou que existe um medicamento mais barato e existe um medicamento mais caro. Então a classe que não tem condição, como é a minha classe, então toma um remédio mais barato. Mas seria o genérico, no caso? Genérico. Se é o mesmo princípio ativo, a gente passa a pergunta então para o psiquiatra que está aí no estúdio para responder. Perfeitamente. Eu também quero falar. A questão aí do que ele está colocando é verdade. Infelizmente, nós não temos na distribuição, no serviço público, de todos os medicamentos, de todas as classes em que nós podemos usar de imediato. Isso tem várias razões governamentais, mas infelizmente nós não temos todos os medicamentos para serem dispensados na farmácia do serviço público. Na verdade, nem na farmácia popular nós temos nenhum psicotrópico, 0 de psicotrópico se houver uma necessidade. Há uma distribuição pelo SUS, mas é muito aquém de todo o arsenal terapêutico que o psiquiatra tem disponível hoje para tratar, com resolutividades altíssimas,
Porque 5 das 10 causas de afastamento do trabalho são por doenças mentais. E a gente consegue, no serviço privado, infelizmente, dar um atendimento com uma qualidade, mas no público, às vezes, não consegue ter essa mesma qualidade. E quero lembrar, o tratamento não é só o uso de medicamentos. É um grupo, é um contexto onde, normalmente, nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar e interdisciplinar, que é muito importante. Respondido aí, Genivaldo? Respondido. Beleza. Agora só um pouquinho, Genivaldo, deixa eu explicar. Onde você consegue os medicamentos para sua filha? Que tipo de medicamento que ela toma? Sim, a minha filha era atendida no HMIB, É um hospital público. E a psiquiatra, ela teve alguns... a situação dela, ela ficou muito alterada e ela totalmente perdeu o controle da situação. Aí ela... Ela era nervosa. Bastante quebrava as coisas em casa e depois a psiquiatra não conseguiu mais atender. Agora a gente está sendo acompanhada pelo COMPER, que também é do GDF, logo ligado ao GDF. Ao governo local, né? Mas você compra os medicamentos, então, já que você não consegue na farmácia pública? Não, alguns medicamentos a gente pega na farmácia de alto custo, pelo GDF. E alguns você tem que comprar ou não? Alguns remédios a gente compra. E é de fácil acesso para você ou não? Não, não é difícil. Se você não tiver a receita pelo psiquiatra, você não compra. E depois que a sua filha começou a usar os remédios indicados de tarja preta pela psiquiatra, ela melhorou o comportamento? Não, a minha filha, o comportamento dela quando os remédios, eu não sei, determinado tempo, eles perdem o efeito, não sei explicar isso. Mas tem que estar sempre trocando alguns medicamentos. Tá certo. Muito obrigada, Genivaldo Soares, ele morador de São Sebastião, então, que tem um caso na família, a filhinha dele, que precisa dos medicamentos tarja preta e, inclusive, mudar os medicamentos, como ele mesmo falou agora há pouco. É com você aí no estúdio, Fabrício. Então, a gente tá muita gente querendo falar, a doutora Cida aqui. Só registrar aqui que a Maylon Mari, que é farmacêutica, está sempre com participação, mandou pra gente pelo Twitter. Pena que os tarjados não fazem efeitos desejáveis para todos. Baila, beijão pra você. Obrigado por estar mandando suas mensagens aqui pra gente. Doutora Cida Moisés, pode falar. Acho que o Antônio colocou, realmente ele tem razão, a gente tem que apresentar os conflitos de interesse. E eu declaro que eu não tenho conflito de interesse com a Novartis, nem com a Janssen, nem com a Shire, nem com nenhuma indústria farmacêutica, com nenhuma editora. Não ganho dinheiro, não tenho nenhum conflito de interesse. Eu sou professora universitária em tempo integral e toda a minha vida profissional e acadêmica é dentro da Universidade Estadual de Campinas, atendendo junto com os alunos na rede pública de saúde de Campinas. Tá? Agora, acho que a questão da medicalização precisa ficar mais claro o que é. Quer dizer, existem pessoas que têm problemas reais e precisam ser medicados? Que é o caso da filha do Genivaldo. Pode ser, a gente não sabe, porque não podemos falar de uma criança que a gente não conhece. Pode ser, existem. Tá? Agora, o problema da medicalização é outro. Eu acho que para dar talvez para explicar melhor exemplo, para entender o que é medicalização, eu tenho usado uma questão que é a proposta da Academia Americana de Psiquiatria para ser efetivada para o ano que vem, da 5ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, o DSM-5, que estabelece que se você perder uma pessoa muito querida, admite-se que você fique triste por até 14 dias. O 15º dia não será mais luto, mas sim depressão, e deve ser tratado. Não é verdade. Há uma Bom, confusão da professor, doutora, não há porque confusão ela não é psiquiatra. minha. Olha, a gente pediatra, né? Espera a um gente pouquinho, recebeu uma espera um pergunta que pouquinho. tem um pouco a ver com isso. Olha, Antônio, não é verdade, não. Tem uma campanha não é isso. internacional. Não é isso. Como não tem? Não é, Olha pessoal, só. não é psiquiatra, ele está Mas falando de uma área... Peraí, Não, para não perder o foco. Mas peraí, vamos- para mas é importante falar falar da isso. vida só Pergunta- psiquiatra, espera um pouquinho. Vamos Não, responder uma senhora, nós pergunta estamos que falando como chegou. médicos. Eu tenho CRM, a senhora tem CRM, a senhora tem Antônio. responsabilidade técnica e eu Eu também. também, Antônio, mas Então, a só, agressividade enquanto não médico, precisa entrar aqui. enquanto Então eu médico, posso falar? Enquanto Eu médico, posso falar? Nós não podemos Antônio, divulgar em verdade. posso, eu não estou divulgando em verdade. Você sabe que é uma Mas é campanha verdade. internacional, porque o comitê que elabora o DSM-5 propôs, sim, que o luto seria 14 dias. Mas para entender o que é medicalização, é quando você transforma um problema que é coletivo
Geralmente um problema que é externo à pessoa, né? são geralmente as grandes questões políticas, sociais, econômicas, culturais, muito fundadas nas desigualdades, tá? E você transforma isso artificialmente num problema individual. E propõe... Veja, eu não preciso dar remédio. Eu posso propor floral. Eu posso propor homeopatia, posso propor uma terapia. Em resumo, quando se quando estabelece que a pessoa é doente. Né? E transforma um problema Mas coletivo. você só pode medicar, Quando eu transformo alguma síndrome. Quando eu transformo um problema síndrome, tá coletivo num problema individual. Olha só, Quando eu transformo num problema individual, eu estou medicalizando e eu estou criando um estigma para essa pessoa e dificultando entender qual é o problema de fato e enfrentar esse problema de fato, até em quem tem sofrimento psíquico. olha só, vocês dois estão falando de forma muito comprida, eu vou pedir para as respostas serem mais curtas, Não, mas porque eu a gente fui tem cortada. perguntas para chegarem Então aqui. vamos lá. E a Lígia de Souza Viegas mandou para a gente uma pergunta aqui para o doutor Antônio Geraldo. O psiquiatra disse que Rivotril é para epilepsia. Eu conheço muita gente que não tem epilepsia e toma para dormir de noite, pois estão com insônia pelo excesso de trabalho. Gostaria que esclarecesse por que isso acontece. Isso seria também uma forma de medicalização ou é automedicação pura e simples? Olha assim, ó, são duas coisas distintas. Ele é um anticonvulsivante, mas ele é um hipnótico e é ansiolítico. Então é usado para 3 indicações diferentes. Agora, nós da BP somos completamente contra o uso inadequado de todo e qualquer medicamento. Isso é sério. Doutor Antônio, a autoprescrição está completamente errada. O senhor falou dessa questão da prescrição e eu lhe pergunto, não existe controle. Pelo que eu sei, pelo que a gente ouve falar, pelo menos eu não sou médico, o senhor vai poder confirmar se é verdade ou não. O talonário especial lá, aquela receita azul, ela pode ser dada por qualquer médico, por dentista e por veterinário também. Perfeitamente. É isso que a Anvisa permite. Mas isso aí não é o problema? Será que não se poderia restringir isso apenas aos psiquiatras, aos neurologistas também? Mas médico pode clinicar em qualquer área. Desde que tenha o CRM, ele pode clinicar em qualquer área. O que você está colocando, eu tenho minhas colocações em relação a isso, a autoprescrição é que é o grande problema. O tráfico de medicamento é um grande problema e ninguém controla isso. E as prescrições desses medicamentos com carimbos falsos e assinaturas falsas também é muito grande. E não tem controle nenhum sobre isso. Isso é muito grave. Mas isso que você colocou, Fabrício, é automedicação, em muitos casos, não em todos, mas é medicalização. Agora, a questão não é de que está sendo prescrito incorretamente por clínicos e outros profissionais. Os psiquiatras também prescrevem exageradamente. Mas a senhora tem esses dados comprovados? O Rivotril é o Brasil é o maior consumidor mundial de Rivotril. Metilfenidato... Eu tinha a informação que era o segundo. Segundo o consumo aqui, o primeiro no mundo. Segundo, de metilfenidato, que é usado para crianças. Uhum. É da Ritalina, né? Da Ritalina e Concerta. Vamos dar uma olhada. Metilfenidato é usado para criança e adulto para tratamento de TDAH. Então eu vou pedir para vocês... A maior parte para crianças e mais recentemente usado para adultos. Vamos dar uma olhada numa reportagem que foi feita aqui pela minha amiga Carol Nogueira, aqui da TV Câmara, do jornalismo, que ela trata exatamente dessa questão, que foi debatida na Câmara recentemente, sobre o uso desses remédios por crianças. Vamos dar uma olhadinha. É aos 6 ou 7 anos que os diagnósticos começam a aparecer. Dificuldade de concentração, problemas na alfabetização. No consultório médico, o diagnóstico é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E a sentença é o tratamento com um remédio tarja preta, muitas vezes pelo resto da vida. O Brasil é o segundo maior consumidor de metilfenidato no mundo, numa escalada de medicalização que fez explodir as vendas. Das 70 mil caixas vendidas no ano 2000, passamos para mais de 2 milhões de caixas em 2010. Qualquer medicamento que apresente um crescimento tão rápido, tão intenso, como foi o crescimento do metilfenidato nos últimos anos, já causaria um alerta. No caso do metilfenidato, isso não ocorre, né? A gente questiona por que isso não ocorre, né? Talvez porque seja uma droga da obediência. O que está por trás, na verdade, é uma poderosa indústria, não é? Que é a indústria farmacêutica, que hoje é a segunda indústria mais lucrativa do mundo, só perde para a indústria bélica, e que vê também no Brasil, agora o Brasil no seu estágio de desenvolvimento, como um espaço importante, né, de atuação e de marketing. Vou jogar aqui então para o doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria.
O lobby da indústria farmacêutica, como disse essa participante da audiência, é forte junto aos médicos? Quais são as formas? Realmente é verdade aquelas coisas de que os laboratórios dão brindes, oferecem vantagens, bancam eventos em paraísos turísticos para os médicos, enfim, que poderiam receitar os medicamentos? Isso procede ou não, doutor? A indústria farmacêutica ela é bastante agressiva no trabalho que ela faz de venda de produto, com todos os médicos que permitem isso. Então, assim, não deixa de fazer esse trabalho porque eles buscam o retorno do que eles investem 10, 20, 30, 50 vezes mais de tudo que investiu. Não há dúvida nenhuma sobre isso. É da natureza do trabalho deles. Né? É do capitalismo. Agora, cada um permite o que chega até você, em que instância que chega até você, ou que você entra dentro desse sistema. Tá? Eu, por exemplo, recebo o representante do meu consultório, todos juntos, ao mesmo tempo, no mesmo momento, para fazer o trabalho deles, são 10 minutos, todos entram e tchau, todos vão embora. É o trabalho deles, eles fazem o trabalho deles, eu não vou coibir o trabalho deles. Mas o que tem aí de importante, que é importante ressaltar, que quando fala, por exemplo, da Ritalina, que são 2 milhões, ok, no Brasil, 5,3% no mundo, variando de 3% até 7%, os estudos mostram que são crianças que têm TDAH. 95% não tem. Mas 5% disso, de 200 milhões, você já vê qual a quantidade de pessoas que nós estamos ficando sem tratamento e que precisariam tratar. E na idade adulta... Mas esse tratamento seria a base de medicamento? Infelizmente, esse medicamento que foi colocado aí é um deles. Doutor, eu tenho visto criança demais com esse negócio de TDAH que no meu tempo de criança não existia. Depende do que você chama, o tanto que você vê, e depende de qual é o ambiente que você vai, que pode ver essa quantidade. Mas é apenas 5%, não mais do que isso. A média de 3 a 7 de todos os trabalhos científicos internacionais. Inclusive, nós temos uma carta que soltou sobre isso, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é de familiares e pacientes que têm TDAH, junto com a BP, e mais 30 instituições mostrando assim, um diagnóstico que existe, 5%. 95% não tem isso. Isso é importante falar, porque não pode confundir. Então, mas 5% por uma doença inata é espantoso. Em medicina, a gente não usa porcentagem para falar de doenças inatas. É 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão. E se 5% é como feito? Varia. É muita gente. Né? É muita gente. E varia. São dados e varia. Não, são dados, veja, internacionais. Em outubro, você pode comprovar com, Fabrício, em outubro de 2011, Fabrício? Em outubro de 2011, saiu uma publicação de uma agência de qualidade de pesquisa em cuidados de saúde dos Estados Unidos. AHRQ. Outubro de 2011. Com um levantamento feito pela universidade, pelo Centro de Medicina, baseado em evidências da Universidade McMaster do Canadá. Eles levantaram tudo o que foi publicado sobre tratamento de TDAH do período de 1980 a maio de 2010. E fizeram a análise. A maior parte dos trabalhos não pôde ser considerado por eles, porque não preenchiam critérios mínimos de cientificidade. Dos trabalhos que puderam ser analisados, em crianças, o que eles constataram foi que havia forte evidência de bons resultados, forte evidência, tá? Em orientação familiar. Aqui chegou uma pergunta... muito abaixo, orientação mais medicamento. E com baixa evidência de resultado, isso é o resultado deles, só medicamento. Além disso, fizeram um levantamento sobre a prevalência do diagnóstico, mostrando a ausência de critérios, tanto de metodologia de pesquisa, como de metodologia de critério para o diagnóstico, variando de 2% ou até 1% em alguns países, até 15% em outros. E mostrando uma diversidade tal que não se pode falar. Conclusão deles, precisa de estudos. E eles não estão questionando o diagnóstico, não estão questionando nada. O que mais dá resultado é só orientação. Fabrício. Vou pedir pausa para vocês rapidinho. Nós temos gente lá no centro de Brasília esperando para entrar aqui no programa. Vamos lá.
Vamos lá. Fabrício, eu estou com 2 convidados aqui que vão dizer lados opostos. Um que é a favor, outro que é contra. Primeiro a gente vai conversar com uma paraibana lá de João Pessoa, que está aqui em Brasília, passeando e vai dar opinião para participação popular. Ione Pimenta, que tem 53 anos, que está aqui de turismo, não, na verdade está participando de um evento aqui, né? Estou participando do congresso das equipes Nossa Senhora. Bom, diz pra gente, você é a favor de usar antidepressivo, remédio para emagrecer, esse tipo de remédio que é tarja preta para ajudar nesse tipo de problemas que as pessoas têm? Não, eu sou contra, até porque eu nunca usei. Às vezes estou ansiosa, mas eu buscar o equilíbrio de outras formas. Andar, passear, rir, tomar banho de mar, sabe? Eu vivo buscando, assim, esse equilíbrio sem precisar tomar o remédio de tarja preta, porque eu acho que hoje está, assim, um consumo muito exagerado. Muito obrigada. Essa então foi a opinião da Ione Pimenta, lá de João Pessoa, que vai muito ao encontro, né, do que a Maria Aparecida Moisés, aí, a nossa convidada do estúdio, diz, né? E do meu outro lado, eu tenho o Daniel Moura Gomes, ele que tem 20 anos e é morador da Asa Sul, que é a área central aqui de Brasília. Daniel, você é a favor? Você usa medicamento, tarja preta? Eu uso, na verdade, medicamento tarja vermelha, mas é um antidepressivo e um remédio para ansiedade. Desde quando você usa? Eu uso há 3 anos. E por quê? Eu tive alguns problemas na minha família, problemas foram desencadeados, foram tendo um acúmulo, certo? E eu cheguei numa situação na minha terapia com a minha psicóloga que ela me recomendou um psiquiatra. E eu comecei o tratamento com um pouco de resistência e tal, um pouco de vergonha, mas acabei me encaixando, tendo muitas melhores. Hoje em dia eu agradeço muito ao acompanhamento que eu tive tanto com a psicoterapeuta quanto com o psiquiatra. Os remédios para você deram certo, então funcionaram? Sim, sim. No começo eu me senti um pouco envergonhado e tal, e às vezes até tive reações fisiológicas um pouco complicadas, mas acabei me adaptando bem e hoje em dia eu não consigo imaginar a minha vida, a vida que eu tenho hoje, que eu agradeço muito, sem a ajuda desses remédios. Você pensa em parar de tomar um medicamento ou não? Ainda está longe disso? Eu penso sim, na verdade eu até já conversei um pouco com o meu psiquiatra para ver se a gente diminui a dosagem. Tem questões, por exemplo, do álcool, que a gente não pode usar, e às vezes a gente se sente um pouco envergonhado por isso, mas fora isso, numa boa. Tá certo, muito obrigada, Daniel Moura Gomes, morador aqui da Asa Norte, 20 anos. Ele, inclusive, coincidentemente, Fabrício, é paciente do doutor Antônio Geraldo da Silva, que está aí no estúdio, a gente descobriu agora. Por acaso mesmo, né? Realmente. Muito acaso, porque ele estava passando aqui do lado do nosso link, a gente parou ele para conversar com a gente, ele quis contar a história dele e na hora que ele ouviu a voz do psiquiatra, ele disse, é o meu psiquiatra. Pois é. Coincidência. Não, Fabrício, mas acho que é o seguinte, não sou bem rapidinho, não eu já tenho que passar pro telefone, doutora Veja, Cida. Quando criticamos a medicalização, não estamos jogando os remédios na lata do lixo, pelo contrário, os remédios têm indicações precisas, agora, está se perdendo a mão. Talvez esteja criando uma paranoia em diagnósticos. De remédio, então, né? Tem pessoas que conseguem lidar com o banho de mar, a imensa maioria pode lidar. Alguns precisam, sim, mas são poucos. Agora, a questão é a dimensão que isso está assumindo. E o lobby da indústria farmacêutica, que é terrível. É isso que eu vou perguntar aqui agora. A maior parte das pesquisas sobre... Pera aí, doutora Cida. São financiadas pela indústria farmacêutica. Pera aí, eu preciso de tempo para falar no programa também, e eu preciso passar aqui para o deputado César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, que está em Vitória. O deputado está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Ô, deputado, bem-vindo à participação. O senhor é médico, né, deputado? Sou médico. Então ele pergunta em cima disso. Pergunta direto na lata que muita gente quer fazer aqui e não faz. O lobby da indústria farmacêutica dentro do Congresso, como é que é? É forte ou não é? Evidentemente que ele existe. Né? Todos os grupos de interesses, né, se articulam em termos de fazer as pressões que na vida democrática são também pressões normais. O que não podemos fazer é nos submetermos aos lobbies no sentido de que o interesse público, o interesse maior não seja respeitado, tá certo? Quanto a essa questão por exemplo, do medicamento, que eu estou ouvindo aqui as entrevistas, eu acho que o grande segredo na vida é o ponto de equilíbrio. Os medicamentos, se corretamente prescrito, exatamente para aquilo que precisa ser usado, e geralmente por um tempo, e não criar uma certa dependência também desses medicamentos, até porque tem outras formas de você se equilibrar, ele tem um valor, evidentemente. O que não pode é, muitas vezes, se submeter a uma lógica de mercado, né,
de que essa coisa cria uma certa dependência da sociedade na medicalização, principalmente desses remédios que causam uma certa dependência. Então, eu acho que eles trazem benefício quando bem indicado, quando bem acompanhado pelo médico, né, evitando a automedicação e se comportando nesse ponto de equilíbrio. E aí não submetendo, evidentemente, a coisa de vendedor, a coisa de lobby, a coisas que não podem não trazer aquele ponto necessário de você usar a medida do necessário e você também recorrer muitas vezes a medicamentos mais outros tipos de atividades ou de terapias que não são necessariamente esse tipo de terapia que ele pode ser necessário, importante durante o período, mas você tem outras formas de se equilibrar. Deputado, mas aí eu lhe pergunto isso, porque a gente viu aqui até o doutor Antônio Geraldo da Silva, que é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, defende o uso dos remédios, o responsável, pelo menos, desses medicamentos controlados, mas ele falou que todo médico pode receitar isso. E a gente vê, isso é uma coisa da legislação brasileira, uma característica da legislação brasileira. E a gente vê na Câmara uma movimentação muito forte, por exemplo, contra o álcool, contra o fumo, mas contra esses medicamentos a gente não vê movimentação realmente. Por que isso acontece? Primeiro porque o medicamento é sempre visto pela população, e com quase todo senso comum, como uma droga boa, né? Mas ela não deixa de ser uma substância que causa efeitos colaterais, que tem problemas se usada de forma incorreta ou até em doses incorretas, em pacientes que não estejam corretamente diagnosticados. Enquanto que o fumo, por exemplo, o álcool são, né, e outras drogas são coisas que muitos deles lícitos, outras não lícitas, a população reconhece como um malefício. E a medicação não, mas a medicação também, quando usada de forma equivocada, sem um diagnóstico preciso, sem uma indicação precisa ou na dosagem errada, ela também tem efeitos colaterais e causa dependência, né? Então, eu acho Agora, que... é possível uma ação legislativa em relação a essa coisa de qualquer um poder receitar um remédio desse, um antidepressivo? Não, na verdade não pode ser qualquer um. Na verdade o médico tem a formação em farmacologia, ele conhece a fisiologia, a fisiopatologia, ou seja, são matérias que dá a ele condições dele medicar. É lógico que determinados medicamentos, os especialistas estão mais preparados para a aplicação, mas isso não posso chamar de qualquer um. Quem tem é reconhecido pelo conselho, quem tem uma formação médica, geralmente... Mas é porque a gente vê dermatologista passando remédio tarja preta também, né, deputado? Isso é um problema que existe no país. São determinados equívocos, por exemplo. Eu acho que o bom senso e principalmente o equilíbrio das pessoas fazerem aquilo que conhecem com profundidade. Eu acho que a legislação, eu não tenho assim uma reflexão se ela precisaria de mudar em que ponto, mas eu acho que nós temos que proteger a sociedade da automedicação e da medicalização exacerbada, equivocada da população, porque isso tem efeitos, além de que isso tem um componente também de um custo para a sociedade, né? Seja financeiro, econômico, seja mesmo da saúde da população. Por isso que esse ponto de equilíbrio é o fundamental. Deputada, a doutora Cida Moisés tem uma pergunta aqui para o senhor. Eu concordo com o senhor não acha que isso a gente enfrenta muito mais atuando na formação do médico do que com legislação? Sim, eu acho que sim. É uma formação que hoje está muito voltada pelo mercado, né? Tanto na escolha de especialidade. Uma exacerbação de faculdades que muitas vezes eu vejo aqui mesmo no meu estado, que às vezes não tem uma referência de um hospital base como formação desses alunos. Quer dizer, isso colocado pela uma lógica muito mais de mercado do que pela necessidade. Eu acho que a formação, aí a doutora pegou no ponto-chave, porque o médico bem formado, né, bem preparado, ele tem condições de fazer o discernimento necessário para saber o que vai prescrever. O problema é a questão da multiplicidade de escolas médicas que surgiram no Brasil como um todo. Aliás, o Conselho Federal e os conselhos regionais estão aí apontando com um equívoco e combatendo essa prática, né? Sim. Deputado César Conago, a Dini Moraes, minha colega lá, que está no centro de Brasília, parece ter uma pergunta para o senhor aqui. É isso, Dini? Então, Fabrício, na verdade eu queria saber a opinião do deputado César Conago a respeito de uma realidade, de uma constatação feita pelo Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles apontaram um estudo feito com base nesse sistema que 79%, ou seja, 8 em cada 10% dos consumidores de inibidores de apetite, de remédio para emagrecer de tarja preta, faz uso contínuo desse remédio, sendo que é um remédio
remédio apontado para ser usado de forma pontual, no máximo 1, 2 meses. E além disso, tem um problema de que, apesar de ser proibido pelo Conselho Federal de Medicina e pela Anvisa, esses remédios inibidores de apetite, eles são combinados com antidepressivos como a fluoxetina e o ansiolítico clordiapóxido, eu não consigo falar essa palavra direito, clordiazepósito. Enfim, não pode ser combinado remédio para emagrecer com ansiolítico e com antidepressivo. E mesmo assim, eles constataram via sistema que está sendo feito isso com boa parte das pessoas que tomam remédio para emagrecer no Brasil. Como é que se poderia então resolver esse problema? Eu acho que aí os mecanismos de controle por parte da sociedade aí de governo, como a Anvisa e outros, né, os próprios conselhos e de farmácia, eu acho que essa coisa da não medicalização, da coisa de você chegar no balcão como se chegava, acho que nós estamos evoluindo nesse sentido. Era um horror, né? Era muito pior quando eu me formei, eu tenho 30 anos de formado, que qualquer um prescrevia sem ter a formação médica, chegava, comprava, até alguns profissionais, como por exemplo caminhoneiros que usavam para que pudessem trabalhar mais intensamente. Quer dizer, essa combinação é extremamente maléfica para a sociedade. E eu acho que os conselhos, os mecanismos de controle, a própria Anvisa, governos de Estado, a própria vigilância dos municípios, do Estado federado, tem um papel fundamental nesse controle, porque há com certeza atitudes muitas vezes ilegais, que ferem a legislação no balcão, muitas vezes, dessas farmácias, dessas drogarias, e que muitas vezes burlando a legislação. Eu acho que tanto o governo federal como de Estado e os municípios têm um papel importante nesse controle, e os órgãos também colegiados aí de conselhos de farmácia, conselhos de medicina, né, para que a gente possa ter um mínimo de controle. Eu acho que a gente está evoluindo nesse sentido, mas ainda o abuso e mesmo essa coisa de usar drogas que são incompatíveis, né, é uma coisa que coloca em risco a vida das pessoas e com certeza traz custos grandes aí para a nossa nação. Por isso que eu acho que nós temos que evoluir nesses mecanismos de controle. Principalmente, nem tanto na legislação que já existe, principalmente na execução desse controle. Deputado, o doutor Antônio Geraldo queria fazer um comentário rápido também em cima da O deputado César tem total razão em relação aos mecanismos de controle. Na verdade, nós já temos resolução do CFM que proíbe essa formulação de medicamentos desde 1994, que foi pelo Ivan Mourafé, que é um psiquiatra, que foi presidente do CFM, foi criada essa legislação. Então, isso já é proibido. O médico não pode fazer isso. Agora, só alertar que existem medicamentos tarja preta que são para usos ocasionais, como hipnóticos, ansiolíticos, mas anticonvulsivante e medicamentos para tratamento de TDAH é por muito mais tempo do que isso. A necessidade, assim, o medicamento para tratamento de TDAH é o melhor tratamento que nós temos de resolutividade em psiquiatria e um dos melhores em medicina. Pois isso, mas é isso que os levantamentos internacionais não mostram, não confirmam. Vou só despesar aqui o deputado César Colago. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Boa tarde. Grande abraço para o senhor. Olha só. Anticonvulsivante, alguns medicamentos, sem dúvida. Agora, o tratamento com metilfenidato para TDAH ou com outras drogas psicoativas para tratar TDAH não se sustentam quando os organismos internacionais fazem meta-análise. Da doutora, deixa eu jogar essa pergunta. Olha só, a gente está chegando no fim do programa, e ainda não respondemos as perguntas. Olha só, doutora Cida, peraí. Com meta-análise, não é só com familiares. Doutora Cida, doutor Antônio Geraldo, olha só. Vou pedir o tempo aqui, olha só. É o desconhecimento da doutora. Não é desconhecimento, não tem. Calma, gente, ó, tá parecendo o programa do Ratinho. Peraí, rapidão. Não desqualifique, use argumentos. Gente, não é desconhecimento. Claro sim. Eita, olha só, peraí. Parou. Tempo. Que coisa. Eu vou ter que botar a prancheta no meio de vocês dois, olha só. A Sabrina Gasparetti mandou pra gente um e-mail perguntando, e também a Lúcia Winter, de São Paulo, mandaram perguntando como que é o diagnóstico exatamente do TDAH. Como diferenciar um caso desse de uma criança sem limite? Perguntou a Sabrina Gasparetti, de São Paulo. Começando pelo doutor Antônio Geraldo, que é o psiquiatra, como é que faz esse diagnóstico? Depois da doutora Cida também, bem rápido, pelo amor de Deus, a gente está no fim do programa. O diagnóstico psiquiátrico ele é um diagnóstico clínico. O diagnóstico do TDAH ele é um diagnóstico clínico e a diferença é muito grande de uma criança que é apenas irrequieta. Eu tenho criança em casa, eu tenho filha,
Eu tenho sobrinhos, eu tenho sobrinha que tem TDAH. A diferença da desatenção de quem tem TDAH, a diferença da hiperatividade de quem tem TDAH é completamente distante de quem não tem. Inclusive, dizer isso para quem tem TDAH, que é algo comum, normal, e o sofrimento que essas crianças têm, e as dificuldades de resultado escolar que essas crianças têm, a dificuldade de aprendizado e as perdas que têm ao longo da vida, é algo absurdo, jamais poderíamos dizer isso. Mas isso é uma doença muito nova, não é? Doutora Cida, uma coisa nova, não é? Porque, como eu disse, há 10 anos eu nunca vi falar de TDAH. É nova com esse nome. Essa doença é muito antiga. É nova com esse nome. Ela veio mudando de nomes e de explicações, mas nunca bem explicado e nunca totalmente aceito no campo médico. Completamente explicado e aceito clinicamente. Mas qual é o critério objetivo para diagnosticar isso? Então, o critério objetivo... O critério médico total em medicina, pleno em medicina, é exame clínico, é anamnese médica. Todo e qualquer exame em medicina é complementar. Mas quando você lida com comportamento, Fabrício, só com comportamento e aprendizagem, que são as áreas de maior diversidade, as áreas de maior sofisticação e complexidade que nos caracterizam como seres humanos, e onde a subjetividade está agindo intensamente com todo o entorno e todo o contexto de vida, é muito complicado isso. Não é tão tranquilamente aceito. Toda psiquiatria mas o grande questionamento... é subjetiva. Pois é, mas é que a subjetividade está sendo... Algumas correntes da psiquiatria cada vez mais organicistas estão tirando a vida de cena. Isso não é verdade também. Tá bom, mas também você tira um pouco o papel dos pais, muitas vezes. Mas veja, Fabrício... Você tira pessoas que estão suicidando e traz a vida. Você traz gente que está envolvido com drogas e traz a vida. Porque tem TDAH, envolveu com álcool e drogas e traz a vida. Pessoas com esquizofrenia, com bipolaridade e que você trata e traz a vida. Então, o TDAH, ele se perde, qual é o levantamento de meta-análise que comprova? Mas veja, muito grande. Acho que uma questão importante, Fabrício, é que quando eu questiono o diagnóstico de TDAH e esse tratamento medicamentoso, eu não questiono, pelo contrário, o sofrimento das pessoas. E não digo que não há pessoas com problemas. A questão é esta doença ou está entrando nisto um monte de conflitos, sofrimentos, problemas diferentes que não estão sendo ouvidos, identificados e tudo está virando TDAH. Olha só. Não é deixar de ouvir o sofrimento, não é deixar de valorizar. Pelo contrário, é querer Eu sou psiquiatra e eu atendo essas pessoas. A diferença de quem tem TDAH para quem não tem, mas eu sou pediatra. Ela é enorme. Eu sou pediatra e também atendo essas pessoas, Antônio. Peraí, gente, não é por aí. Eu vou pedir uma terceira opinião. Eu tenho informação, chegou aqui para mim agora, uma coisa inédita até no Participação Popular, eu não sei se eu ouvi direito, mas parece que nós temos uma médica para participar ao vivo por telefone aqui, uma espectadora estava acompanhando o programa e ligou pra gente. É isso mesmo? Deixa eu ver. Alô? Alô? Alô, quem tá falando? Tânia, meu nome é Tânia. Oi, Tânia, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda ao Participação Popular. Você é médica? Eu sou neuropediatra e trabalho no Hospital Regional do Paranoá. Eu faço ambulatório de neuropediatria, né? E também trabalho na rede privada. E eu gostaria de corroborar com a doutora, eu esqueci o nome dela, me desculpa. Doutora Cida? Isso, que 90% das crianças que chegam ao ambulatório no Hospital do Paranoá são encaminhadas de escola já com quase uma prescrição de Ritalina, né? E já com uma cartinha que a gente solicite exames. E, inclusive, professores e coordenadores pedagógicos ameaçando a família de que se a criança não for tratada com Ritalina, vão ser denunciados no Conselho Tutelar. Já virou uma ideia comum, né, Tânia? Exato. Então, o que eu percebo muitas vezes, assim, na maioria das crianças que aparecem lá, são crianças em condições socioeconômicas ruins, às vezes pai alcoolista, são crianças que não tiveram educação infantil adequada. Então, a gente vê uma porcentagem muito pequena realmente de TDAH. E o que tem mais me preocupado é já chegar com essa prescrição de que tem que tomar Ritalina, senão não vai frequentar a escola. Aí, opinião. Então, doutora Tânia, muito obrigado. Eu não vou estender a conversa agora, porque a gente está no final do programa, realmente. Infelizmente, eu vou ter que... Mas obrigado por ligar aqui. Legal ter uma participação de espectador ao vivo aqui, né? Acessar o site do Fórum sobre Medicalização. E é essa discussão que a gente quer ter, Tânia. Olha a gente gostaria muito de ter você contribuindo nas discussões do Fórum. Assim como, veja, a discussão do Fórum é contra a medicalização da vida.
não é contra a psiquiatria, não é contra as drogas, não é contra. Então, inclusive, convido o doutor Antônio e a Associação Brasileira de Psiquiatria a combaterem a medicalização da vida. Olha só, os comentários que chegaram para a gente por e-mail aqui, antes do programa até, né? A Priscila Labanca, que está sempre com a gente, mandou a opinião dela. A tarja preta, em quase sua totalidade, deve ser receitada nos casos em que o doente não consegue sair da prostração sozinho. É um empurrãozinho. Depois disso, ele segue só com terapia, muito exercício físico, boas companhias, principalmente se conseguir descobrir o que o deixou assim. Essa foi a Priscila Labanca de Brasília. O Paulo César Toledo de Almeida não disse de onde é, ele mandou um e-mail para a gente, dizendo: eu gostaria que me explicasse por que cresce o número de pessoas com depressão, já que os remédios para depressão estariam cada vez mais eficazes contra ela. Acho isso contraditório e penso que pelo menos uma das premissas é falsa. Vou fazer uma pergunta aqui final aqui para o doutor Antônio Geraldo. Doutor Antônio, nos anos 40 e 50, a moda na parte de neurocirurgia, de psiquiatria, foi a lobotomia. Nos Estados Unidos chegou a se fazer mais de 5 mil por ano. 20 mil pessoas lobotomizadas só até 1951. Depois passou a ser considerado uma barbárie, que era uma cirurgia em que se enfiava um picador de gelo no cérebro da pessoa e corta de um lado para o outro. Como fazer para evitar que esse uso desses remédios se torne uma nova lobotomia na sociedade atual? A comparação que nós temos que fazer é o momento e o que temos. Muito do que se faz em determinada época é o melhor que se tem da ciência naquela época. Então, nós temos que sempre entender isso. Hoje, a medicina está numa evolução continuada, ela não para de evoluir. O que existe hoje de tratamento na área de psiquiatria é bem estudado e o que fazemos é feito e há resultado. O que nós temos que entender é que não existe tratamento 100% de nenhuma doença. Não tem como existir, até o momento não existe isso. Portanto, parte da população que está doente de determinada doença vai ter um tratamento pleno, um tratamento bom, e outra parte não tem. Porque nenhum medicamento é 100% benéfico, nenhum medicamento é 100% atinge tudo o que se precisa. Agora, temos só ter a responsabilidade de não gerar caos na população que está doente, parar de usar medicamento. Tá? Agora, gente que faz automedicação, isso é grave. Pessoas que não são médicas querer fazer diagnóstico de doenças médicas, isso é grave. Então, Fabrício, mas veja, muito a lobotomia também preciso de 30 segundos só, vai. Quando você citou, a lobotomia também era o melhor possível para a época e também se dizia que tinha ótimos resultados. Só parou de ser feita porque tinha crítica. A ciência só evolui pela crítica. Ciência é discussão e é crítica o tempo todo. Há divergências. E a mesma coisa agora. O melhor possível não é o melhor ideal, não é absoluto. Tem que ser questionado, tem que ser criticado para que a gente avance. É só assim que avança. Vou fazer uma pergunta muito rápida para vocês. A resposta pode ser, se os dois puderem responder, ótimo. Muita gente mandou mensagem para a gente pelo 0800 aqui, perguntando como é que faz para parar de tomar um dos remédios, o Rivotril ou outros que chegaram aqui, agora eu não estou lembrando, pessoas que tomam há muito tempo, estão perguntando como é que se pode parar sem alta médica, alguma coisa assim. Pode, não pode? O que pode fazer? Deve ir ao médico para ser orientado, porque se algum médico passou, ele mesmo vai retirar. Se foi automedicação, procura o médico para poder responsavelmente fazer a retirada sem gerar prejuízo para a pessoa. Lembrar que muitos medicamentos não são extremamente ninguém a necessários. Suspender medicação abruptamente sem orientação médica. Ainda mais nesse o que eu oriento medicação perigosa. Seja crítico e a pense não se é é isso perigosa, que está Fabrício. sendo ela é crítica. Potencialmente com efeitos adversos. Reações adversas existem, sim. É porque senão a gente vai cometer psicofobia. A medicação, aliás, a psicofobia, ela a psicofobia é a fobia Novalgina, à psique. Se você fazer mal também, né? Também mal. podem fazer mal. Automedicação é nada. Mas acho que é uma confusão etimológica. Pera aí, gente, pera aí. Olha, o papo tá muito bom, mas daria outro programa. Eu vou ter que cortar. Agora, não, a gente tem que encerrar agora. Eu não posso conseguir. Palavras finais. Não posso seguir mais. Fale 10 segundos. É fobia à psique? É fobia à mente, à alma, à subjetividade?
Isso é que é psicofobia. Psicofobia é o preconceito contra as doenças mentais e os portadores de Chega, doenças eu preciso, mentais. chega, eu preciso entregar. Da subjetividade. Para aí. A transformação em corpos biológicos. Peraí, eu que vou precisar de um tarja preta no final desse programa, porque a coisa está pegando aqui. Eu vou pedir a audiência aqui de todo mundo que está nos assistindo para o tema da próxima semana, sexta-feira, 5 da tarde, ao vivo. Participação Popular vai debater justamente a qualidade da telefonia celular. Tema da semana aí que várias operadoras foram proibidas de continuar as vendas em vários estados do país por causa da falta de qualidade. Muitos usuários, aparentemente poucos investimentos. Será que já está na hora de rever a lei? Mande a sua opinião, 0800 619 619, ligação gratuita. Mande um e-mail, participaçãopopular@câmara.gov.br ou pelo Twitter, uma mensagem para @participaçãopop, tudo junto, sem cedilha e sem tio. Muito obrigado aos nossos convidados aqui. Eu tenho certeza que a gente podia continuar esse debate por mais 3 horas e muitas perguntas chegaram, infelizmente ficaram sem respostas aqui. Não deu tempo, né? Doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, muito obrigado por ter estado com a gente. Obrigado. E doutora Maria Aparecida Moisés, médica pediatra, que é fundadora do Fórum de Estudos sobre Medicalização de Educação e Sociedade. Muito obrigado a vocês por terem estado aqui com a gente. Muito obrigado a você pela audiência. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.